Olá, pessoal! Hoje a gente vai se preparar para um evento astronômico bem especial. Vamos falar de uma oportunidade incrível para observar o asteroide 56 Melet. Fica por aqui para descobrir como, quando e por que vale a pena apontar o telescópio para o céu em 2025. Pois é, essa é a mágica de observar asteroides. Eles são, sabe, como se fossem fósseis cósmicos, pedacinhos que sobraram lá da formação do nosso sistema solar. E o melhor é que em breve um desses pedaços de história vai estar bem ali, ao nosso alcance. E quando a gente fala ao alcance, é sério. Uma janela de observação daquelas perfeitas está quase se abrindo. E este guia aqui vai mostrar direitinho como aproveitar cada segundo dela. Então, já anota aí na agenda, 17 de novembro de 2025. Nessa data, o Melet vai estar numa posição super favorável. E tem mais, a Lua vai estar quase na fase nova, o que deixa o céu bem escurinho, perfeito para nossa caça ao asteroide. Mas afinal de contas, quem é esse tal de 56 Melet? Todo objeto que a gente vê no céu tem uma história, né? Então vamos conhecer a história desse asteroide que leva o número 56 no seu nome oficial. Para isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para 9 de setembro de 1859. Imagina a cena. O astrônomo alemão Hermann Goldsmith, lá no Observatório de Paris, de repente percebe um pontinho de luz novo e bem fraquinho no céu. Mas o curioso é que o nome não veio de lá não, hein? A sugestão cruzou o Oceano Atlântico, vinda de um astrônomo norte-americano, o Ernest Schubert. E que nome, hein? Melet! Na mitologia grega, ela era a musa da prática, do exercício, uma das filhas de Urano. Um nome super poético para um objeto que exige exatamente isso de quem observa: prática e muita paciência. Faz todo sentido. Bom, agora que a gente já conhece a história, vamos para o que interessa, a parte prática. Como é que se faz para encontrar um meteorite lá no céu na noite de 2025? Para achar o Melet, a gente precisa do endereço cósmico dele para a noite do dia 17 de novembro. E são esses números aí, a ascensão reta e a declinação. São essas coordenadas que vão guiar os telescópios direto para o lugar certinho no céu. Agora, de todos esses números, tem um que é o mais importante para quem vai observar, 12,24. Essa é a magnitude visual, ou seja, uma medida do brilho dele visto aqui da Terra. E na astronomia, a magnitude é tipo o placar de golfe. Quanto menor o número, mais brilhante é o objeto. E o que esse 12,24 significa na prática? Bom, significa que o Melet não vai dar para ver a olho nu, tá? Vai ser preciso um instrumento óptico de médio porte para conseguir capturar essa luz fraquinha que ele manda para gente. E aqui vai uma dica de ouro para ter uma referência no céu. O equipamento vai ter que ser apontado na direção da constelação de Touro. O meteorete vai estar passando por ali, então já ajuda bastante na busca inicial. Mas e se por acaso o tempo fechar e as nuvens atrapalharem tudo em 2025? Sem problemas! A dança orbital do Melet no Sistema Solar vai nos dar outras chances. E olha só, elas prometem ser ainda melhores. Se liga só nessas datas para o futuro. Entre 2028 e 2045, vai ter uma série de oposições favoráveis. E o que isso quer dizer? Basicamente que o Melet vai estar mais perto e, portanto, mais brilhante no nosso céu. E a diferença vai ser bem grande. A magnitude em 2025 é 12,24. Nessas outras datas, ela pode chegar a 10,6. Lembrando da nossa regra do golfe, um número menor significa um brilho muito maior, ou seja, vai ficar bem mais fácil de observar, talvez até com telescópios um pouco menores. Ok, a gente já sabe como e quando observar, mas por que essas datas são tão importantes para os cientistas? O que a ciência realmente ganha com tudo isso? O segredo todo está nesse conceito de oposição favorável. Pensa assim, é um momento em que a Terra se alinha direitinho entre o Sol e o asteroide. É como se a gente colocasse o asteroide debaixo de um holofote gigante, que é o Sol. Daqui, a gente vê ele totalmente iluminado, no seu brilho máximo. E é nesses momentos de holofote que a ciência decola. Os astrônomos aproveitam para coletar dados e criar as famosas curvas de luz. É como se fosse um eletrocardiograma do brilho do asteroide. Medindo como esse brilho varia com o tempo, dá para saber como ele gira e até ter uma ideia do formato dele. Ao estudar essa luz que ele reflete, a gente consegue descobrir coisas incríveis. O tamanho aparente, a cor, a tonalidade da superfície, tudo isso ajuda a montar o quebra-cabeça de como funciona o cinturão de asteroides.
E o mais legal é que a astronomia é uma ciência que convida todo mundo a participar. Quem tiver o equipamento certo pode se juntar nessa descoberta. E para quem quer se aprofundar, o artigo completo está lá em skyandobservers.com com todos os detalhes. Lá também dá para baixar o Almanaque Astronômico Brasileiro de 2025. Então é isso, a busca pelo 5-melete é muito mais do que só ver um pontinho de luz se movendo. É uma conexão direta com a história do nosso próprio quintal cósmico. Que as observações sejam um sucesso, boas observações e céus limpos.